Maranata, gente, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Antes da gente começar a meditar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um curso, o link do curso que eu fiz de como fazer devocional bíblico passo a passo. Tem 3 métodos lá dentro e você pode escolher, estudar, né, e escolher qual dos métodos você achar mais interessante para a sua realidade. O legal desse curso é o seguinte: você não precisa fazer adaptações do seu cotidiano para poder aplicá-los. Você pega um método que se adapta melhor ao seu cotidiano e usa. Simples assim. Tranquilo, prático, serve para qualquer um, desde pregador já experiente, desde de pastor, desde discipulador, até novo convertido, até pessoas que começaram a querer estudar teologia agora. Tem lá método para qualquer um, tudo bem? Tranquilo assim, no link aqui embaixo. Vamos lá? A gente vai dar continuidade à série de vídeos que a gente tem feito sobre o Dia do Senhor. E hoje a gente vai dar uma chegadinha ali em 2 Pedro, capítulo 3. Como a gente fez nos outros vídeos, vamos fazer aqui. Perícope. Como é que a gente pode dividir o capítulo para a gente conseguir compreender melhor os assuntos que percorrem e ir direto para o assunto que a gente precisa. O capítulo 3 de 2 Pedro é uma perícope só tem um assunto, que é a respeito do Dia do Senhor. Na verdade, ele vai fazer uma exortação aos crentes em relação a como eles devem viver a, a vida de crente para se diferenciar dos ignorantes. Isso vai ser importante para a gente entender os assuntos aqui, como ele vai escrever, né? Como é a escrita de Pedro nessa carta. E o Espírito Santo também vai indicar como é que é a vida do crente, como é que deve ser a vida do crente, que de fato crê e aguarda a volta do Senhor. Isso é importante. Ele vai dar vai dar uns apontamentos que a gente vai olhar aqui nesse vídeo, tá bem? 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, para o crente não ser abalado, não ter o ânimo abalado, pelas circunstâncias que vão cercar a vida. Isso é um fato. Vão cercar e vão pressionar a gente. Mas para a gente não ter esse ânimo abalado, a gente precisa lembrar do que está estabelecido. Ele fala dos profetas e dos mandamentos que foram dados pelos apóstolos. Basicamente, o que a gente precisa para poder não ter um ânimo abalado? Bíblia. A gente precisa ter a nossa vida, a nossa mente, o nosso interior recheado da palavra de Deus para que ela modele o nosso proceder e também nos dê a firmeza necessária para a gente não ter o ânimo abatido. Versículos 3 ao 6, que diz assim: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais, pelas quais coisas permaneceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, os ignorantes ele faz um apontamento interessante de qual vai ser o comportamento dos ignorantes no fim dos tempos. E quando eu falo de ignorante, eu não estou falando de pessoa com pouca instrução ou pessoa rude, não é isso. Ignorante é ignorante a respeito da, da pessoa de Deus, da palavra de Deus, o conhecimento de Deus. É sem iluminação do Espírito Santo. É o cara a pessoa que ignora Deus da sua vida. Então, os ignorantes eles vão fazer zombarias. Eles vão não só desprezar no que diz respeito à sua vida, mas eles também vão desprezar isso em relação à vida dos outros. Então, ele vai apontar para o crente e dizer: cadê a promessa? A gente já está
2025 e nada aconteceu e as coisas permanecem do mesmo jeito. Mas eles ignoram. Então, o que que eles ignoram? Eles ignoram que o mundo foi criado, toda a criação existe pela vontade, pelo poder e pela ação de Deus. Então, se eles não têm Deus como origem, não vão ter a pessoa de Cristo como alvo final, como destino final. Então, se Deus não é a origem, se a pessoa de Cristo não é a origem da vida, não é a origem da nossa maneira de pensar sobre a vida, também não vai ser o alvo final. Então, eles vão ignorar as pessoas que têm Cristo como alvo final. Versículos 7 e 8 diz assim: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos filhos dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse versículo aqui é uma coisa muito importante para a nossa fé, porque a gente falou anteriormente, logo no início do capítulo, ele fala sobre manter o ânimo, né? Uma coisa muito importante para o crente manter o ânimo em relação à volta de Yeshua, a volta de Cristo, é que a nossa referência, a nossa maneira de contabilizar os dias não podem ser referência para o cumprimento da promessa, porque a maneira de contabilizar é diferente. Então, a nossa maneira de ver o tempo passando, de contabilizar os anos, de ver as estações, não pode ser referência. A referência da promessa é quem fez a promessa. E quem fez a promessa, o Pai Celestial, vê, percebe o tempo de forma diferente. Ele fala até que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, você vê, a gente não tem a gente não consegue perceber isso da nossa natureza. Então, nós não podemos estabelecer outra referência que não seja o Pai, senão a gente vai ter o ânimo bem abalado. Versículos 9 e 10 dizem assim: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus estabeleceu um dia, mas esse dia, a gente pode ter, por causa dessa questão da referência que a gente falou anteriormente, alguns podem ter essa sensação de que está tardando. Na verdade, isso tem a ver com a paciência salvífica. O que que é isso? Esse é o tempo da graça que Deus está dando para que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça que é culpado e se lance aos pés de Cristo para que receba o perdão de Deus e seja encontrado entre aqueles que estarão em Cristo para serem salvos no dia do juízo. Isso é importante porque a gente pode achar que essa longanimidade de Deus, na verdade, é como se fosse uma espécie de virar as costas ou que Deus não estivesse se importando com a sua criação. Não é isso. Esse tempo, esse período, na verdade, a longanimidade de Deus em ação é a graça de Deus em ação para que as pessoas sejam salvas. Mas os ignorantes, aqueles que não se arrependem, aqueles que não ouvem a mensagem do Evangelho, aqueles que não ouvem, não dão ouvidos, não abrem o seu coração para a mensagem do Espírito Santo, eles são os ignorantes e os ignorantes serão pegos desprevenidos. Para estas pessoas, o dia do Senhor será como um ladrão. Aqui em cima vai aparecer no vídeo, no card em algum lugar, um vídeo que a gente fala sobre a diferença do dia do Senhor para aquele que crê e para aquele que não crê. Bem? A gente vai ler alguns versículos agora de forma salteada. 11, 12, 14, 15, 17, 18. Diz assim: Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaias da vossa firmeza, antes crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, no final do capítulo, ele fala da maneira do crente se portar. Esse é o tipo de vida que o crente que realmente acredita que o Senhor Jesus vai voltar, deve se portar. Então, ele faz alguns apontamentos. A busca numa prática de vida que revela a santidade de Deus, aguardando a volta e cooperando com o Espírito Santo nessa proclamação do Evangelho a outras pessoas, ver a paciência de Deus como algo salvador, como algo que foi posto no mundo para que as pessoas sejam salvas. Guardar de cair de enganos de pessoas e pessoas ímpias. E talvez você possa pensar em pessoas ímpias como pessoas fora do contexto religioso, pessoas que vão se utilizar de filosofias também. Mas tem pessoas que, embora se utilizem da Bíblia, também são ímpias e podem se utilizar da Bíblia de forma enganadora para desvirtuar, para corromper as pessoas e enganá-las. E aí elas vão para o mesmo destino que o enganador. E ele fala algo muito interessante: crescer na graça, no conhecimento a respeito, crescer no conhecimento da graça e da pessoa do Senhor Jesus. Isso é extremamente importante, porque o conhecimento ele não é fruto de leitura, ele não é fruto de estudo. Embora o estudo ele possa ser muito útil, ele é útil, eu faço. Mas quando a gente pensa em conhecimento de Cristo, a gente tem que pensar dentro do contexto da relação. Então, como é que a pessoa vai crescer no conhecimento da graça da pessoa do Senhor Jesus? Ela vai ter que buscar o relacionamento, tendo como fundamento a palavra de Deus, a Bíblia. E nisso é tão importante o devocional. Fica a dica. Nisso se faz tão necessário ah, juntar as duas realidades, a oração e a Bíblia, para que a gente busque conhecimento a partir da relação. É uma revelação que vem por meio da busca da relação e não em virtude de busca de conhecimento intelectual. Isso é importante. E aí fica muitos motivos para a gente orar. A partir dessa leitura que a gente fez, a gente pode pensar se por algum acaso a gente tem desfalecido, tem desanimado, ou tem tirado na nossa fé o fato tão importante para a fé, que é a volta de Cristo. A gente realmente acredita e vive desta forma que Pedro falou, que a gente deveria viver. Se a gente realmente acredita que Jesus vai voltar, a gente precisa viver uma vida que revela isso. Será que a maneira como a gente vive, será que a maneira como a gente vive comunidade de fé, a igreja local, será que a maneira como a gente trabalha, a gente estuda, será que a maneira como a gente vive em sociedade, ela, de alguma forma, ela está dentro desse contexto que Pedro falou e revela uma fé em que Jesus, em que Yeshua realmente vai voltar? Vamos orar? Senhor Deus, nós precisamos da tua ajuda. Nós queremos viver esse santo trato.
Nós queremos ser cooperadores do Espírito Santo na proclamação do Evangelho. Nós queremos, Senhor, estar dentro da salvação revelada em Cristo, nesse tempo que o Senhor tem sido paciente e gracioso. Nós não queremos ser enganados por pessoas ímpias. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós queremos crescer nesse conhecimento a partir da relação. Nos ajude, Senhor, porque se não for pela ação do Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada disso. Se não for pela ação do Espírito Santo, a gente pode se perder. Se não for pela ação do Espírito Santo, a gente pode ser enganado. Se não for pela ação do Espírito Santo, a gente pode cair numa armadilha e ficar do lado de fora no dia do Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos a ajuda para que o Espírito Santo nos conduza dentro dessa vida, dentro dessa maneira de viver que revela que um dia o nosso Rei irá voltar, que revela que o dia do Senhor Jesus chegará, que o reino será estabelecido, que a nossa salvação será enfim revelada. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém.